Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 15, verso de número 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? E o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual os mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, ou caindo em si, disse, quantos trabalhadores ou jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, abraçou-lhe e beijou o pescoço. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel na mão e sandália nos seus pés. Trazei um bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Estava onde? Aonde? Porém, quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo que estava acontecendo. E disse o servo, veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eu te sirvo há tantos anos, eu o quê? Não, fala mais forte, eu o quê? Há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, repete comigo, teu filho. Vindo este teu, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Você pode dizer graças a Deus? Meus irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito interessante que tem chamado a minha atenção. Pois, para a gente entender o texto, nós temos que partir de um princípio. Qual? Que todo texto, ele tem um contexto. E eu não posso aplicar a leitura que fiz ao meu prazer, desconsiderando o texto, o contexto que ele está inserido. Então, para a gente entender esse texto, nós temos que partir de um princípio. É uma parábola. E por que Jesus disse essa parábola? Se você analisar, todas as vezes que Jesus narra ou conta uma parábola, é para esclarecer, dar uma resposta para uma pergunta. E o que está acontecendo em Lucas capítulo 15 é o seguinte, Jesus está sentado com quem? Com os pecadores, com os republicanos. Os republicanos eram pessoas que eram judias, hebreus, que decidiram trabalhar cobrando impostos dos seus irmãos hebreus a favor do Império Romano.
e eles eram tidos para a nação judaica como traidores, não mereciam, não eram dignos de honra, eles eram desmerecidos, eles não mereciam honra alguma. E os pecadores já eram o de costume. Jesus está sentado justamente com quem ninguém gostaria de sentar. Jesus está sentado justamente com quem ninguém escolheria sentar. E aí eu sou apaixonado por Jesus, porque Jesus escolhe quem o mundo não escolhe. Jesus não olha baseado nos padrões morais, éticos, sociais, que nós usamos para avaliar alguém. Jesus vai muito mais além do ter que alguém pode ter. Jesus, quando olha para alguém, ele olha o íntimo dessa pessoa. E ele está sentado justamente com essas pessoas que eram rechaçadas pela sociedade. E os escribas, fariseus, que vão até Jesus e vê Jesus sentado. Mas Jesus não está só sentado, Tiago, Jesus está comendo com eles. Para o judeu isso é muito sério, porque o judeu não come com qualquer pessoa, porque quando ele senta para comer com alguém, ele está dizendo que ele tem comunhão com aquela pessoa. Então, quando Jesus come, Jesus está dizendo, você não presta, mas eu tenho comunhão com você. Você não merece, mas eu quero ter comunhão com você. Eu dou glória a Jesus, porque um dia ele chegou para mim e falou, Ismael, você não merece, mas eu quero comunhão com você. Jesus está sentado, tendo comunhão, comendo com ele, e os fariseus vão chegar e vão dizer, como é que pode? Esse homem, ele senta com pecadores e com republicanos. Como é que ele faz isso? E Jesus, conhecendo, Jesus começa a falar, narrar parábola. A parábola do Lucas capítulo 15, a gente lê pelo fato dela ser dividida em 3, nós precisamos entender que não são 3 parábolas distintas. É uma parábola dividida em 3 partes. Você vai perceber que começa com a escala. Um pastor tinha 100 ovelhas, perde uma, ele deixa as 100 e vai atrás de uma. Depois, a mulher que tinha 10 dracmas, ela perde uma das 10 e fecha tudo, acende a luz, varre a casa até encontrar. E quando encontra, chama as amigas, como da mesma maneira o pastor chamou os amigos para se alegrar. Já em Lucas capítulo 15, o versículo 11, Jesus agora vai mudar a forma da parábola, porque uma se perdeu do lado de fora, que foi a ovelha, a segunda, que é a mulher da dracma, ela perde do lado de dentro, e a terceira parte da parábola está de alguém que está dentro e decide ir para fora. E aí Jesus começa dizendo que um senhor tinha uma fazenda muito grande, tem 2 filhos, e o mais moço chega para o pai e fala, pai, não quero mais ficar aqui, me dá minha parte da herança que me cabe, porque eu quero ir embora. Perceba que olha a gravidade do que esse moço está falando para o pai. Segundo Deuteronômio, Pentateuco, melhor dizendo, o pai só deixava a herança depois que morria. Mas o filho está dizendo, pai, para mim, o senhor já morreu. Eu quero aquilo que eu tenho direito. E o pai não questiona. O pai poder, se fosse o Ismael, eu falaria, eu não tô morto, irmão. Se quiser, você vai embora. Pode ir, a porta da rua é serventia da casa. Mas esse pai aqui não. O pai não questiona. Ele faz as contas e dá o dinheiro para o filho mais novo. O filho mais novo dizendo que para o pai, que ele estava morto para ele, mas olha que afronta, porque ele mesmo tendo o pai como morto, ele não vai embora, Suzano. Ele ainda fica alguns dias. Por quê? Pior do que pedir ou chamar, dizer para alguém que para ele está morto, para mim você está morto e mesmo assim vai ter que conviver comigo por alguns dias. O camarada força ainda a presença dele durante alguns dias e passado alguns dias ele vai embora.
Ele vai para uma terra longínqua, repete comigo, longínqua. Ele vai para um lugar muito longe e vai viver uma vida absolutamente gasta, desenfreadamente. Só que quando ele acaba de gastar todas as suas economias, uma vida que o pai havia juntado, uma grande fome vai haver naquela terra. E ele vai começar a passar necessidade. Perceba que antes ele nunca havia tido a obrigação de trabalhar. Agora ele está sendo escravizado. E Jesus vai usar algumas palavras que quando a gente lê, parece que passa desapercebido, mas para quem ouvia, era afronta. Por quê? Esse moço está numa terra longínqua e vai trabalhar no campo, fazendo o quê? Apacentando porco. O porco para o judeu é um animal imundo. Não, era proibido criar porco em Israel. Porco era um animal imundo, indigno. Nenhum judeu trabalhava com porco. Aí Jesus está dizendo, ele saiu da posição de filho herdeiro e agora está numa posição de escravo, numa posição indigna, sendo rebaixado a trabalhar com porcos. Só que a situação dele não se compara só em trabalhar com porcos. Ele vai ficar pior do que os porcos. Por quê? Ele vai ter o desejo, a vontade de comer aquilo que os porcos comiam. Mas a situação que ele está vivendo é tão desprezível, é tão caótica, que nem comida de porco davam para ele. Quem nasceu para ser filho, não está recebendo nem o que porco está comendo. Ele está nessa situação, até que a graça de Deus cai nele, se manifesta para ele. E quando a graça se revela para ele, o texto diz, e caindo em si. Quando ele cai em si, ele pensa, eu estou aqui nessa situação, enquanto os trabalhadores da casa de meu pai têm abundância de pão. Preste bem atenção no que ele vai dizer. Eu me levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra ti e contra os céus. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz uma coisa, não me recebe como filho, me recebe como escravo. Porque ser escravo do pai é melhor do que ser escravo em terra estrangeira. Então você percebe que ele está longe da casa do pai, mas ele reconhece primeiro que o pai é bondoso, porque ele sabe que ele vai se levantar e vai até o pai, vai pedir perdão, e ele sabe que o pai vai perdoar. A segunda coisa que ele sabe acerca do pai é que o pai é justo. Por quê? O pai não é um empresário malfeitor. O pai, ele trata com justiça a todo mundo, até quem é escravo. Na casa do pai, escravo também come decentemente. E ele está dizendo, eu estou longe, eu pequei contra meu pai, o desejei que ele tivesse morrido, e para falar a verdade, para mim ele morreu, mas agora eu estou caindo em mim, e eu estou lembrando que mesmo longe, o meu pai é bom, e como se não bastasse, ele é justo, então eu vou até onde o meu pai está. E aí eles começam a fazer o trajeto de volta, que esse aqui é lindo demais. Todo filho que um dia foi, volta. E eu não sei como é que foi a volta. Eu imagino que o caminho da volta, pastor Osório, foi completamente diferente do caminho da ida. Porque na ida, planos, imaginando o que é que aguardava ele. A volta
é de alguém decepcionado com ele mesmo, envergonhado com ele mesmo, sabendo que fez besteira, que decepcionou a última pessoa que ele deveria decepcionar, frustrado com as decepções que ele viveu na terra longínqua, e agora ele está voltando. Estou voltando. Será que meu pai vai me receber? Como vai ser? Porque eu desejei que meu pai tivesse morrido, e agora eu tenho que voltar. Será que meu pai vai me receber? Só que o texto nos informa que quando ele estava voltando, ele chega perto da fazenda. Não é ele que vê o pai, é o pai que o vê. Porque o que o texto dá a entender é que o pai ficava naquela posição todo dia, esperando o regresso do filho. Porque o pai sempre sabe que o filho vai voltar. E ele está ansioso aguardando o retorno do filho. E aí o texto diz que ele está vindo. E o pai faz esforço para ver. No grego, nos dá uma ideia que o pai estava ali sempre e faz esforço para ver. É mais ou menos alguém que fica na ponta do pé e bota a mão aqui. Melhora alguma coisa? Não. Mas a gente acha que melhora. O pai está fazendo. É ele. Percebe? Que o pai não fica sentado na varanda de casa esperando. Ele foi, vai ter que voltar e comer aqui no meu pé. Não. Ele está vindo, o pai sai da varanda e vai ao encontro do filho. Desesperadamente. Oh, glória a Deus. Ele corre em direção ao filho. E ele, primeira coisa que faz, ele abraça o filho. Ele não se importa com a condição do filho. O filho estava apacentando porco, está mal cheiroso, mas o pai não se importa. Está maltrapilho, mas o pai não importa. Está descalço, mas o pai não importa. Não importa com a condição que o filho está. O pai o abraça. O pai beija o pescoço do filho. E o filho vai dizer para o pai: pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quando ele vai concluir o restante daquilo que ele havia pensado em dizer para o pai interrompe. Porque o pai está dizendo: quem é filho nunca vira empregado. Uma vez filho, nunca vai virar servo. Quem nasceu para ser filho não vai virar escravo. Você é meu filho. Oh, glória. Você é meu filho. Ele abraça, beija. A única coisa que eu queria que você reconhecesse é que você pecou e que não é mais digno. Mas quem foi que disse que era pelos teus méritos? Não é por você, é por mim. Eu te amo assim mesmo. Traga roupa nova, traga anel novo, traga sandália para pôr nos seus pés. E pega um bezerro cevado e mata. Porque nós nos alegraremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Aleluia, aleluia. Estava perdido e foi achado. Ele troca roupa, troca anel, coloca sandália e está tendo a festa. Só que não é um filho só, é o segundo filho. O filho mais velho agora está no campo. Ele está onde? O campo, pastor André, pertencia à casa. Fazenda, casa e a fazenda. Mas tudo pertencia à casa. O filho mais velho está trabalhando no campo. Quando ele chega em casa,
tem música tocando, tem dança acontecendo, o povo se alegrando, e o filho mais velho vai chegar para o empregado e vai dizer: o que é isso que está acontecendo aí? Porque tem hora que a gente se comporta como filho mais velho. Tem coisas que, irmão, tem coisas que acontecem na casa do pai, que o empregado sabe mais do que quem mora dentro. Está acontecendo o que aí? Que eu não estou sabendo. Por que não estava lá? Estava fazendo o quê? Que é tão importante que não viu o irmão voltar. Ele chega e o empregado diz: teu irmão voltou, são e salvo, e teu pai matou um bezerro cevado. Como é que é? Perceba que tem hora que a gente dá o mesmo trabalho para o pai de alguém que está voltando, só que a gente nunca saiu de dentro de casa. Perceba que o pai tem que sair de casa da mesma maneira que ele saiu para abraçar e beijar o irmão, o filho mais novo. O pai agora está tendo o mesmo trabalho de ter que ir do lado de fora para falar com o filho mais velho. E aí o pai chega: meu filho, o que está acontecendo? Venha. Ô pai, trabalho para ti há tanto tempo, te sirvo há tanto tempo, estou aqui contigo a vida toda, e tu nunca me deu um cabrito. Agora veio teu filho e gastou o teu bem com prostituta, e tu dá um bezerro cevado para ele? Percebe que o filho mais novo está numa terra longínqua. Ele está dizendo: o meu pai é bondoso, o meu pai é justo. O filho mais velho está dentro de casa e não conhece o pai que tem. Ele está dizendo: pai, o meu relacionamento contigo é como se fosse um empregado. Porque tem hora que a gente se comporta diante de Deus como se fôssemos empregados, que trabalhamos e queremos recompensa da parte dele. Esquecemos que o Pai não nos abençoa por aquilo que a gente faz. O Pai nos abençoa porque Ele é bom. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, capítulo 1, versículo 3. E Deus não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção no mundo espiritual. O problema é que a gente está tanto tempo dentro da igreja e não conhecemos o Deus da igreja. Eu te sirvo, eu faço tudo que o Senhor manda, eu obedeço tudo que o Senhor fala, e o Senhor não me dá um cabrito. Porque relacionamento para ele é de eu pedir e o Senhor me dá. Eu faço por merecer e o Senhor me recompensa. Para eu receber, eu tenho que fazer. Não, pregador, Ismael, é que eu tenho que me sacrificar. Sacrifício? E a cruz do Calvário fica onde, meu irmão? Não, mas eu tenho que pagar o preço. Preço? Se você paga preço, então para que serve os cravos no braço do meu mestre? A gente precisa desconstruir essa ideia que servir a Deus, que santificação, que buscar a Ele, renunciar, jejum, oração, é pagar preço. Nós não pagamos preço. Isso não é pagar preço, isso é prazeroso. Jejuar não é pagar preço, jejuar é prazeroso. Orar não é pagar preço, orar é prazeroso. Porque é na oração que eu falo com o Salvador, é através do jejum que eu fico mais sensível a ouvir o que Ele tem para falar comigo. Ei,
Eu estou sentindo Jesus aqui nessa casa. Eu estou sentindo Jesus aqui. Oh, glória! Quem pode adorar, mistura essa palma com glória. Mistura essa palma com aleluia. Porque Deus nos trouxe aqui nessa... Ah, cadê você que veio dar glória a Deus? Ó, meu filho, aproveita a oportunidade. É noite de rever os conceitos com Deus. É noite de nós reavaliarmos a nossa condição de filhos com Deus. Uramana canasiai joma, premaio kamanusaraio, terra joma. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. 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 Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Aleluia. Aleluia. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo, adora em outras línguas. Mas quem é filho, faz alguma coisa. Se você é servo, é empregado, o problema é seu. Eu vim pregar para quem é filho. Para quem é filho. Se é filho, celebra. Se é filho, adora. Se é filho, faz barulho. Oi, irmão, se eu fosse você, eu misturava essa palma com a glória. Porque glória a Deus, pastor André Galvão, é um benefício que Deus só deu à igreja. O diabo aplaude, o diabo assovia, mas glória a Deus, só quem é filho pode dar. O diabo não pode dar glória. Então dá glória, meu filho. Dá glória, meu filho. Aplauda, mas glorifica. Celebra, celebra. Porque glória a Deus só você pode fazer. Só você pode fazer. Ei, faz aquele barulho que Satanás não gosta de ouvir. Os filhos de Deus aqui se comportam na casa do Pai da maneira que acha melhor. Glória! 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 Glória a Deus! Oh, glória. Ô, irmão, estou com vontade de correr aqui nessa casa. Aleluia. Aleluia. Urimicandarama cheia. Oh, glória. Deus está se revelando para filhos aqui nessa noite. Deus está se revelando para os filhos aqui nessa noite. Se é filho, adora, meu filho. Se é filho, fala com o pai. Se é filho, fala com ele. Fala com ele. Ele não se importa com a tua condição. O pai está na casa. O pai chegou na casa. O pai terra de alma. Oh, glória. Oh, glória. Eu te sirvo há tantos anos. O senhor nunca me deu um cabrito. Ele está brigando, pastor, que um cabrito comia 8 pessoas. Um cevado, 35, 30 pessoas. Ele está dizendo, pai, o senhor nunca me deu um cabrito. Em vez de teu filho dar um cevado para ele. Eu estou baseado, Senhor, eu te sirvo há tanto tempo. O Senhor nunca me deu o que eu quero. E vem quem não faz metade do que eu faço. E tu faz isso? Veste teu filho e percebe que ele está tão indignado que ele não consegue chamar o irmão de irmão. Vê este teu filho que gastou teus bens com prostituta. Perceba que quando o filho chega, o pai nunca tocou no passado do mais novo. Quem tinha autoridade para falar do que fez, do filho mais novo fez, não falou. Ao irmão mais velho, ele gastou teu dinheiro com meretriz. E o senhor recebe ele com um boi cevado? Perceba que esse moço não sabe o que é ser filho.
Ele é servo. Dentro da casa, com uma mentalidade de servo. Mas por que ele não é filho, ele é servo? É só você analisar como ele fala do irmão. Veja teu filho. Não é meu irmão. Ele é só teu filho. Só que aí eu preciso entender que para eu chamar Deus de pai, eu tenho que entender que eu tenho que chamar o meu próximo de irmão. A oração, Jesus não ensinou ninguém a cantar, Jesus não ensinou ninguém a pregar. Jesus não ensinou a gente a dirigir culto, irmão. Se tem uma coisa que Jesus ensinou a gente, foi a orar. E a oração é Pai Nosso. Ele já começa, Pai Nosso. Não é Pai meu. Ele é meu, mas é seu também. Ele é nosso. É nosso. Então se o Pai é nosso, nós somos irmãos. E se eu não quero ter você como irmão, é porque o Pai não é meu, ele é só seu. E quem não é filho de Deus é filho de quem? A gente está brigando porque rejeitamos pessoas. E aí não dá para eu dizer que amo A quando eu não amo B. Se eu digo que amo o pastor Osório, mas não amo o pastor André, é mentira, eu não amo nenhum dos dois. A única diferença é que o pastor Osório tem alguma coisa que me beneficie e o pastor André não. Porque quem ama não ama esperando algo em troca. Quem ama, ama de fato. Eu não faço bem para ser bom, eu amo. Eu preciso amar. E Deus te trouxe aqui no culto da palavra para te dizer: é hora de reatar a amizade, irmão. É hora de pedir perdão. Que Deus não vai matar ninguém. Como é que a gente pede que Deus nos exalte para a gente humilhar o nosso irmão? É irmão. É meu irmão. Tem gente que eu não gostaria, mas mesmo assim é meu irmão. E se eu chamo Deus de pai, eu tenho que entender que o mesmo Deus que é meu é Deus dele também. Então aqui ninguém é perfeito, todo mundo está debaixo da graça. A gente precisa do amor de Deus. Oh glória! O Pai é nosso, não é só meu. Se o Pai não é só seu, por que você não perdoa da mesma maneira que o Pai te perdoou? Jesus, quando ora, ainda está no período da lei, então ele diz: Pai, perdoa como nós perdoamos. Jesus está dizendo: na mesma maneira que eu perdoo, eu serei perdoado. Imagina, irmão, se Deus te perdoasse mediante ao teu perdão. Só que aí na graça, eu não perdoo para ser perdoado. Eu fui perdoado e por isso eu perdoo. Eu não tenho que perdoar para ser perdoado. Eu já fui perdoado no Calvário. Eu fui perdoado, e por ter sido perdoado, os traumas do passado não são maiores que o perdão que eu recebi. O que eu passei, manará minha cela,
Os traumas, decepções, os abusos que eu vivi no passado não são maiores que o amor que foi presenciado no Calvário. A cruz me perdoou, e pelo fato da cruz me perdoar, eu perdoo também, eu vou perdoar também. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: é hora de perdoar teu irmão, é hora de perdoar teu irmão. E quem perdoa cancela a dívida, quem perdoa inocente é o culpado da culpa. É noite de perdoar. Oh, glória. Há uma presença de Deus aqui nessa casa com muita força. Oh, glória. Deus está quebrando cadeias através do perdão aqui nessa noite. Deus está quebrando cadeias através do perdão aqui nessa noite. Oh, glória. Todas as cadeias que te impediam de viver a plenitude da graça em Cristo estão sendo despedaçadas pelo poder que é na palavra de Cristo Jesus. Oh, cheia. Há poder no sangue, há poder no sangue, há poder no sangue. O sangue te perdoa, o sangue te ajuda. Recebe graça de Deus aí, meu filho. Recebe graça de Deus aí. Recebe graça de Deus. Receba a graça de Deus para fazer o que você sozinho não consegue. Mas você não sabe o que eu passei. De fato não sei. Mas foi doloroso demais. Mas até hoje eu preciso de psicólogo. Mas até hoje eu preciso de terapeuta, analista. Mas você não sabe o mal que me causou. E Deus te trouxe aqui para dizer: ele é teu irmão. Ele é teu irmão. Mas foi irmão, mas é teu irmão. Falou mal de você, mas é teu irmão. Quis te prejudicar, mas é teu irmão. Tentou te passar a perna, mas é teu irmão. Tentou te defraudar, mas é teu irmão. Tentou te passar a perna, mas é teu irmão. Te causou prejuízo, mas é teu irmão. Te causou uma dor, mas é teu irmão. Feriu teu sentimento, mas é teu irmão. É teu irmão, 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 é teu irmão. Não se comporte como servo na casa do Pai. Você é filho de Deus.